Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Coelho Cast no ar e hoje eu trouxe aqui a Fernanda Scaliante. Seja bem-vinda, Fê, que ela é nutricionista, pessoal. E a nossa próxima primeira-dama de Junqueirópolis. Seja bem-vinda, Fê. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite do Coelho Cast. Eu que agradeço o convite. E aí, vamos conversar um pouquinho? O pessoal que tá curioso, quer saber quem é a Fernanda, né? Quer saber a trajetória dela. Vamos contar um pouquinho da sua história, contar onde você nasceu, de quem você é filha. Depois a gente entra um pouco no seu lado profissional, falar um pouco da sua profissão, alguns conselhos, né? Principalmente para o Tem tempo. Principalmente para o apresentador, né, Fê, que está precisando de uns conselhos de uma nutricionista. Então, vamos lá, conta pra gente quem é a Fernanda. Vamos lá, então. Eu sou Fernanda Scaliante de Carvalho Furini, né, agora casada, e eu sou de Pacaembu. Minha mãe é a Anitta, meu pai é o João. Eu brinco que lá em Pacaembu eu sou conhecida como Fernanda, filha da Anitta da OAB e filha do João da Gráfica, né? A gente tem essa referência, cidade pequena. E eu tenho vou fazer 32 anos agora esse mês. Sou nutricionista há 10 anos. Sempre quis me aperfeiçoar nessa parte de emagrecimento também, como uma história minha. Eu, Fernanda, sempre fui muito gordinha. É nada. Desde pequena. Desde pequena eu sofri muito bullying. Eu podia ter trazido as minhas fotos para mostrar pro pessoal. Mas desde pequenininha, muito gordinha. E ninguém da minha família tinha obesidade, nada disso. Eu era porque eu comia mesmo. Eu amava comer salgadinho, bolacha recheada. E aí, com 12 anos, uma tia minha me deu de presente de aniversário umas consultas com uma nutricionista. Inclusive, é a Elisete, aqui de Junqueira. E eu passei com ela, fiz o acompanhamento de 9 meses com ela, perdi 12 quilos. Olha. E isso mudou minha vida. Aí você falou, que legal, é isso que eu quero ser. Sim, porque eu sofria muito bullying na escola, né? Por ser gordinha. Então, eu sofri muito. E aí, quando perdi esses 12 quilos, a minha vida mudou. Então, eu comecei a ser muito mais bem aceita, né? No meu círculo de amizade e tudo mais. E aí, eu falei, eu quero ser para essas pessoas o que ela foi para mim. E aí, com 12 anos, eu não sabia nem o que estudava, quanto ganhava, mas eu queria ser nutricionista. Não interessa, eu quero ser nutricionista. Eu quero ser isso que ela foi para mim. Tanto que hoje, quando eu recebo adolescentes de 10, 12 anos, eu me identifico muito. E eu sempre conto essa história, né? Isso que eu ia falar, você conta pra eles, né? Sim, sim. Então, minha vida inteira foi em Pacaembu, estudei na FAI, em Adamantina. Morei sozinha um tempo antes de casar em Dracena, coisa de 4 meses. E aí assaltaram a minha casa, voltei pra casa da minha mãe. Depois de um tempo, eu e o Neto já marcamos o casamento e aí, desde então, eu moro aqui em Junqueira, desde 2022. Você morava aqui, bom, foi logo depois que vocês casaram, então. Isso, E conta pra gente aí quem que é esse neto que você tá falando aí. Quem Neto. Neto Furini, meu marido. Nós nos conhecemos em 2015 e nós casamos em 2022. E ele contou, você sabia que eu vi uma história dele em um podcast, ele contando como conheceu você? E é difícil ele falar, porque ele é super reservado. Mas é porque eu fiquei pressionando, fiquei insistindo. Aí ele contou que estava andando numa rua, né, e viu a Fernanda do outro lado da rua, e aí atravessou, né, para falar com você. Não, foi assim, ele estava na casa da tia dele, e na frente da casa da tia dele é a casa da minha tia. E eu tava chegando de carro, de carona com uma amiga, e aí fui atravessar a rua. Só que eu atravessei a rua, peguei minha mala e atravessei. Não fiquei olhando pra trás, não vi que tinha gente na casa de trás. Atravessei e entrei pra casa da minha tia. Não vi ninguém. E aí, depois de uma semana, ele me mandou mensagem, me chamando pra sair, e comentou que tinha me visto atravessando a rua e descobriu quem eu era e me mandou mensagem, e aí desde então a gente tá junto. Eu acho que ele se apaixonou ao ver você na rua. Nossa, eu tava só a bagaceira. Olha pra você ver. Que vantagem, se ele se apaixonou pra você, você achando que não tava tão bonita, né? Eu tinha Então, acabado de chegar de um trabalho. Imagina ele te vendo no dia que ele foi se encontrar com você. Eu tava mais ajeitadinho. Você se arregou, né? E aí, depois você descobriu, você deu bola, assim, você falou, esse cara
Não. Quem que é? No dia que ele me mandou mensagem, eu não conhecia ele, né? E aí, quando eu entrei no perfil dele, tinha algumas fotos antigas de quando ele foi candidato a vereador. E eu achei muito broxante. Eu falei, ai, não. Falou, ih, o cara é político, cara. Eu falei, ai, não, não vai rolar. E aí, acabou que eu fui pra esse barzinho que eu já ia e a gente tinha combinado de se encontrar lá. E aí, eu comentei com a minha irmã e minha irmã já conhecia ele. Aí ela falou, não, ele é bacana, conversa com ele, você não tá fazendo nada, né? E aí, acabei indo lá conversar com ele, e aí deu super certo. Ele acabou me ganhando aí na conversa, e pessoalmente também ele era bem melhor do que as fotinhas dos santinhos. Porque a minha foto de santinho ninguém sai bonito, né? Ninguém, né? Parece que aquelas fotos de santinho estragam as pessoas. Nossa, bem ruim. Aí ele chegou, né, todo arrumadão, então você falou, nossa, até que não tá tão esquisito que nem no santinho. Pessoalmente foi E tranquilo. é um menino gente boa, né? Um cara Ele é. gente boa É muito demais. inteligente. Além de inteligente, ele tem uma energia boa, um cara super do bem, né? Desde quando eu conheci o Neto, gostei muito dele. Eu acho que é muito difícil alguém não gostar do Neto. É suspeito, né? A pessoa. Então, Fê, vamos falar um pouco mais sobre a sua trajetória, de quando você saiu do colégio, os desafios da faculdade, como foi sua vida, como foi sua criação. Conta um pouquinho pra gente. Vamos voltar lá da sua criação. Tá. Você foi criada onde? E sempre em Pacaembu. Pacaembu. Tá. Mas na cidade, no Na sítio? cidade. E meus pais são separados, eles se separaram quando eu tinha 16 anos. Então, a minha vida inteira foi com os meus pais. Eu tenho uma irmã também, que ela é 6 anos mais nova que eu. E sempre nós 4, eu tenho avós. Então, foi uma criação bem tradicional. Quando eu era criança, eu e a gente ia muito no sítio, né? Meus avós tinham um sítio. Então, era aquela criação raiz, né? De brincar de terra, de ficar o final de semana todo no sítio. E aí, fui crescendo. Com 15 anos, eu comecei... Não, 16. Comecei a namorar. E aí, a gente acaba dando aquela... Ai, não quero mais ir pro sítio, querendo ficar em casa. Foi coincidir... A chatice da adolescência. Adolescente é... Eita, Tudo pô, o isso. chato é adolescente. E aí, coincidiu com a separação dos meus pais. E na faculdade, eu entrei com 17. Então, meio que foi tudo... Entrei com... Eu passei no vestibular com 16, né? Que eu faço aniversário em novembro. E eu fiz o vestibular em outubro. Eu passei com 16, entrei na faculdade com 17. Com 20, eu apresentei meu TCC, já fui aprovada. Só que eu peguei meu certificado com 21. E eu peguei meu certificado em janeiro. E em fevereiro, eu já estava com o consultório aberto. Então, vai fazer 11 anos agora, fevereiro que vem. Lá em Pacaembu você começou? Sim, em Pacaembu. E hoje, onde é seu consultório? Hoje é em Dracena. Já tem 5 anos que eu tô em Dracena. Antes... mas eu já andei tanto na região. Eu vou falar primeiro pra você me perguntou dos perrengues da faculdade, né? Eu tinha muito perrengue na época dos estágios. Depois a gente já fala do consultório, que também tem bastante história. Mas quando eu comecei a fazer faculdade, as aulas eram à noite, né? Na Fainha da Mantina, eu ia e voltava de ônibus todos os dias. E no último ano era só estágio. Então, a gente fazia estágio. Cada 90 dias rodava o estágio. Então, tinha no posto de saúde, tinha no hospital, tinha usina, tinha merenda escolar. Os que eu passava mais perrengue foi o UAN, que é usina, né? É Unidade de Alimentação e Nutrição. Então, eu fazia estágio na usina Branco Pérez. E aí, eram 90 dias, né? 45 de estágios presenciais. Depois a gente tinha que apresentar o relatório e depois trocava de estágio. E eu lembro que nessa época, para eu conseguir pegar carona, porque eu não dirigia, então eu saía de Pacaembu 5 horas da manhã com o Expresso da Mantina. Aí eu parava no meio da pista, à noite, para pegar carona com o ônibus dos peão lá da usina. E aí eu pegava esse ônibus, ia até a usina, trabalhava lá com as meninas na cantina, né? Fazia toda a parte ali de marmitas, as comidas, eu supervisionava ali tudo para fazer estágio, a parte de estoque. E aí depois, 4 horas da tarde, eu voltava com o ônibus do pessoal que trabalhava lá, parava no meio da pista, pegava o Expresso da Mantina e chegava até Pacaembu.
Então, Caramba, cara. foi uma vida meio sofridinha, mas eu amava. Foi o estágio que eu mais gostei. E o pessoal chegava a reclamar assim, falar, essa nutricionista, cara, não coloca. Não, Nunca porque eu fazia reclamaram. amizade com todo mundo. Mas assim, o seu cardápio, assim, sua dieta que você passava era bem aceita? Não, na época eu só observava, né? Eu não fazia dieta. Fazer dieta é só na parte de consultório, só nutricionista clínica. Lá eu supervisionava como era feita a comida da usina. Então, eu tinha arroz, feijão, carne, salada, legumes, era comida básica mesmo. Ninguém estava ali para emagrecer. Ah, certo. Então, foi o estágio que eu mais gostei. E era uma supervisão em que sentido? Eu tinha que observar e relatar como que funcionava aquela unidade e passar isso para um relatório. Então, se estava fazendo certinho a higienização da salada, se era porcionado certinho a proteína, se era feita a cocção da maneira certa, se chegavam os alimentos nos dias corretos. E eu ficava para cima e para baixo com a nutricionista da unidade, acompanhando ela, fazendo os checklists, era bem legal. E você ficou quanto tempo lá mesmo? Fiquei 45 dias, e aí depois a gente ficava fazendo os relatórios e com 90 dias a gente trocava de estágio. E depois foi pra onde? Ai, fui pra Santa Casa. Da Santa Casa foi o mais chato, Ei, porque eu lidava muito com a Santa Casa de onde? morte. Santa Casa de Damantina. Ah, tá, era bem pesado. o clima, né? Santa A Casa gente é ficava pesado. na parte da manhã lá, e aí fazia as entregas dos cafés da manhã, dos almoços. Aí se tinha algum paciente com restrição alimentar, a gente organizava aquela refeição específica para o paciente, e a gente fazia as entregas. Teve um dia que eu fui fazer uma entrega, a gente estava sempre em 3, 4 meninas, né, estagiárias. E a gente foi fazer entrega para um paciente que estava acamado, e a hora que a gente chegou, ele tinha acabado de falecer. Eu morro de medo de morto. E era direto isso? Direto, toda semana. Toda semana alguém morria. E a gente pegava amizade com as pessoas, porque todos os dias a gente gostava de fazer as visitas nos quartos, né? Pra conversar, bater papo. Era um Ah, é? clima já tão pesado, então a gente gostava de levar esse conforto. E às vezes a gente pegava amizade ali com a pessoa, no outro dia chegava lá, a pessoa tinha falecido. Caramba, é triste mesmo, hein? Você, tipo, vai, todo dia você leva comida. É uma coisa de instinto, sabia? A pessoa que alimenta, que leva comida, ela acaba ganhando a simpatia. É provado isso daí, né, cientificamente, o instinto, assim, nosso, né, fala mais alto. Então, geralmente você tende a simpatizar por alguém que te alimenta. Então, essa abordagem sua chegando, imagino eu, com uma marmita, né? Então, acabava ganhando, né, mais carinho das pessoas e tinha essa troca, né? Então, Sim. é chato mesmo chegar lá, um senhorzinho que você fez amizade, daqui a pouco chegar ele tá, pô, seu João Nunca mais morreu. Aí você volta já, né, bem triste. Sim. Aí também a gente rodou no posto de saúde, que também a gente fez estágio. Aí a gente fazia mais as fichas dos pacientes com hipertensão, diabetes. Aí fazia orientações ali pra eles. E eu também gostava muito de fazer a entrega do leite. Eu entregando coisa para as pessoas comerem. Então eu gostava de ficar lá no leite, que aí chegava o pessoal que não tinha condição, apresentava a carteirinha e a gente entregava o leite. Então eu adorava ficar ali também. Isso no estágio. Tudo no estágio. Que legal. Então a gente ficava, cada vez a gente ficava num ambiente, porque a nutrição ela é muito ampla, né? A gente consegue trabalhar em muitas áreas. No caso do PSF, você fazia uma fichinha, por exemplo, cara é hipertenso, vai tirar sódio, tira lá o temperinho em cubo, né? Não vou Aham. falar a marca, tira lá o em pozinho, que tem bastante sódio, era isso que vocês faziam? Isso. A gente chegava na hora que eles estavam lá fazendo as fichas, tipo uma anamnese. E aí, antes do médico atender, a gente parava eles ali rapidinho. A gente estava de jaleco, né? Então eles já sabiam que eram estagiários. E aí a gente já dava essas orientações básicas. Perguntava ali rapidinho quanto que costumava usar de sal, se usava esses temperos industrializados. Uma coisa que me chamou a atenção aqui agora, os alimentos de hoje em dia, eu percebi que eles vêm agora no rótulo. Alto em gordura, alto em açúcar. Como surgiu isso, você sabe? É pela Anvisa, né? Eles acabam liberando, é o órgão que libera os rótulos. E aí, graças a Deus, teve uma lei lá para eles começarem a fazer essa regularização dos alimentos industrializados.
Então, agora, todo alimento industrializado precisa conter no rótulo o que ele é alto. Por exemplo, existe muita enganação hoje na indústria alimentícia, né? Então, tem aquelas bolachinhas falsos fit, que aí você compra, acha que você tá ali arrasando, e quando você vai ver, é uma bolacha que tá cheia de açúcar, porque você não compra olhando a lista de ingredientes, você compra olhando o rótulo. E no rótulo eles escrevem bem grande, né? Fontes de fibra. Agora eu acabei de me lembrar porque eu não emagrecia. Ah, o que você comprava? Eu comprava essas coisas fit. Essa bolachinha mesmo eu comprava. Isso aqui não engorda, eu comia quase um pacote. Depois eu falava, mas por que eu não tô emagrecendo, cara? Tô comendo bolacha fit, não sei o que, light, iogurte light, um monte de coisas assim, bolachas Eu falo que integral. a parte de bolacha é o pior. Porque 5 bolachinhas de água e sal é a mesma coisa que um pão francês. Ai, e o pão sustenta muito mais, né? E eu não comia 5 só. Tem gente que troca a janta por comer bolachinha com manteiga e leite. E aí, se você for ver a caloria, é melhor você comer um prato de comida com arroz, feijão, carne, salada, legumes, que vai ter menos caloria ainda do que um pacote de bolacha de água e sal com manteiga e leite. Eu tava vendo na internet esses dias, o cara mostrando assim, muito legal isso, viu? Principalmente para você que é nutricionista. Uma opção de lanche, praticamente igual ao outro, e uma outra opção. Aí, tipo, um tinha 600 e poucos calorias e o outro tinha 1.400. Eu falei, como é possível isso? É um pão também, aqui é um hambúrguer. O que eles fazem para fazer esses milagres? Inclusive, é uma coisa que eu trabalho muito no meu Instagram. Muito. Eu trabalho muito posts nesse sentido. Inclusive, eu já posso fazer o merchan? Pode, é claro. Meu arroba é Fernanda Escaliante, tudo junto, tá? Vai estar aqui na tela. Lá eu deixo. Toda semana tem post novo. E aí eu gosto muito de dar esses exemplos. Por exemplo, o que traz calorias pro teu lanche? É você acrescentar maionese caseira, é você acrescentar bacon, é você acrescentar um hambúrguer de uma carne mais gordurosa. Queijo. Por exemplo, se eu pego um hambúrguer de patinho, ele vai ter muito menos caloria do que eu pegar um hambúrguer de ponta de peito. O de costela que é bom. De costela. Tem bastante? Então, quanto mais gordura tem ali, mais calórico ele é. Se eu pego um pão sem selar na manteiga, ele vai ter menos caloria do que eu pegar um pão selado na manteiga. Então, eu gosto muito de dar essas diquinhas para os meus pacientes, para eles poderem comer uma coisinha diferente no final de semana. Parece que você fez uma postagem assim, ó. De o que é certo, o que é menos pior e o que evitar. Sim, saiu hoje essa postagem. E parece que eu também vi isso daí na internet. Comer isso, né? Vamos dar o exemplo do macarrão. Recomendado, não é isso? É o ótimo, o bom e o evite. Se eu pegar um macarrão pode na dieta? Super, tá? Dá pra gente encaixar tranquilamente. Cada um tem sua quantidade, mas dá pra gente pôr. Qual que é a melhor maneira pra gente comer o macarrão? Sempre com molhinho de carne moída, ou um molhinho de frango, ou um molhinho de atum, sempre acrescentando uma proteína junto. Qual que é a forma boa pra comer? Que é um quebra-galho com molho de tomate e um queijinho ralado por cima. E qual que é a forma que a gente precisa evitar comer esse macarrão? Alho e óleo. É nada. Molho branco. Porque só vai ser gordura. A não ser que você pegue esse macarrão e acrescente uma carne junto. Um franguinho assado e uns legumes. Mas o melhor seria a opção com molho bolonhesa. Poxa vida, hein? Mas é gostoso, com carninha moída, tá? Tudo de bom. Feito refogadinho no azeite, tá? Sim. Muito bom. Eu tô fazendo dieta, né? Não falo nem que é dieta, viu? É uma mudança alimentar. Uhum. Então, assim, eu já tenho alguns meses, já acostumei com várias coisas. Por exemplo, eu não tomo... Lá em casa não tem açúcar. Uhum. Esses dias foi um parente meu lá, eu tive que comprar. Então, assim, eu acostumei tomar café sem açúcar. E os únicos líquidos que eu tomo é café, uma cerveja e... Açúcar eu não tomo nenhum. Não tenho o hábito de tomar açúcar, nem natural. Uhum. Então, não tem por que ter açúcar lá em casa. E acostumei a tomar o café sem açúcar. Eu tomo um café, vê se tá certo, viu? Uhum. Eu tomo um café puro, tipo expresso, assim, não chega nem a 2 dedos. E de 3 a 5 ovos, dependendo da minha fome, mexidos. Uhum. Café da manhã e uma fruta, dependendo da minha fome.
Tá. Todo santo dia eu como esse ovo e esse café. Tem dias que dá vontade de colocar alguma coisa ali no ovo. Um creme de ricota, alguma coisa. Já inventei já. Mas eu acho que não é certo. E também já fiz várias vezes assim, cuscuz. Num final de semana, geralmente eu invento uma tapioca. E no almoço, eu como muito vegetal e uma proteína. Então, sempre, isso daí eu tenho bastante constância. Chega final de semana, eu faço coisa errada. Tipo? Tipo, tomar cerveja, comer churrasco. E só, não é muito. Então, por esse esforço que eu fiz nessa mudança de hábito, e também parar de ficar comendo doce. Eu gostava muito de comer doce. Eu já não como mais doce, hoje em dia é fruta. Eu também comia bebendo algum líquido. Parei com isso. Depois que eu como, que eu faço minhas principais refeições, que é a janta e o almoço, eu como uma laranja. Simplesmente eu corto ela em 4 pedaços ali e como o bagaço. Tá certo isso? Nossa, eu tenho explicação pra tudo que você me contou. Aí. Vamos lá. Tudo. Ó, vamos lá. Primeiro sobre líquido junto com a refeição. O recomendado é a gente esperar pelo menos 15 minutos antes ou depois da refeição para tomar um líquido, tá? De preferência água, né? E por que isso? Porque o líquido junto com a comida, o nosso estômago ele vira uma lavagem, né? Então, atrapalha a digestão, atrapalha a absorção dos nutrientes e o estômago dilata. E os ovos, acho sim com muita coisa. É. Não que os ovos sejam ruins, tá? O ovo é Eu imaginei. o segundo alimento mais completo que existe. Ele só fica atrás do leite materno. Aquele colostro, né? Que sai da... Eu ouvi falar isso. Só que assim, o ovo ele tem gordura, né? Ele tem 6 gramas ali, no caso, 3 de gordura, 3 de proteína. A gema é gordura, a clara é proteína. Então, o que eu faria no teu caso? Se você gosta desse volume dos 5 ovos, eu tiraria 2 gemas, por exemplo. Para dar uma segurada na gordura total do teu dia. Lógico que a gente teria que fazer um cálculo para você me contar tudo que você come, né, num dia, para eu conseguir dividir melhor essa gordura. Então você não aconselha eu comer mais que 3 ovos? Ai, eu acho 5 muita coisa para uma primeira refeição assim do dia. Porque, por exemplo, você chega na janta, esqueceu de descongelar uma carne. O que você vai fazer? Você vai comer o ovo de novo. Aí fica muito ovo no dia para emagrecimento. Nas 3 refeições, sabia? Aí é muita coisa, né? Eu já comi ovo mexido pro lado direito da frigideira. Aí no almoço, para variar, eu mexi ele pro lado esquerdo. E na janta eu mexi de novo pro lado direito. Foi essa variação que eu fiz. Sim. Mas não consigo comer ovo cozido. Não, assim, até consigo. Na verdade, eu sou um cara super tranquilo, por isso que eu sou gordinho, pra comida. Eu só não como pedra se não estiver bem temperada. Então, assim, não tem frescura pra comer. Isso é ótimo. Então, assim, se for pra me comer sempre a mesma coisa, eu não tenho aquele negócio de enjoar. Até porque quando eu era criança eu tive que comer muito, assim, arroz, feijão e chuchu. Aí eu lembro que até as pessoas, né, meus irmãozinhos reclamavam. Chuchu de novo. É porque era o que tinha. Então, Sim. eu vejo as pessoas reclamando de repetir as coisas. Vamos falar, então, de uma forma simples. Você topa falar pro pessoal, assim, uma dieta barata? Sim. Só vale se for barato, Tá. tá? E só de um dia da semana, vai. Beleza, vamos agora. Café da manhã. Vamos lá. Café da manhã. Chá ou café sem açúcar, à vontade. Ai, Fernanda, mas café sem açúcar não rola. Adoçante, sem problema nenhum, tá? Pra comer, um pãozinho francês, tira o miolo, 2 ovinhos mexidos, bem mamãozinho papai ou uma fatia de mamão formosa. Basicão, que todo mundo gosta de comer mamão E de tem manhã. mamão que é R$3,99, aquele mais... Não precisa ser o mais caro, viu, pessoal? Tá. Aí, vamos pro almoço. Uma porção de arroz, uma porção de feijão, ou você pode variar esse carboidrato com uma batata doce, uma mandioca, um macarrão, um milho. Vamos falar de uma forma mais simples. Essa porção, Tá. uma concha de arroz? Depende. Para cada paciente é uma quantidade. Se eu pegar uma mulher, se eu pegar um homem... Pra mim, faz de conta Pra que sou eu. você. Eu colocaria aí umas 100 gramas de arroz. Uma concha? Ai, depende do tamanho da tua concha. Essa assim, vai. Mais ou menos isso. Umas 2 colheres de servir, digamos. Uma concha não tão grande de feijão. Um bife aí médio, grelhado, ou de bife, ou de carne de boi, ou de carne de frango, ou um filezinho de tilápia. Não, tem que ser barato, né?
Uma bistequinha de porco, pronto, barato. Pode? Pode. E aí faz na air fryer, que aí não vai ter gordura. Mas aí já não vai ser barato. Que air fryer não é Mas todo mundo que pode. tem air fryer hoje. Grelhadinho, sem gordura, tá? Salada de alface com tomate, um repolinho com cenoura também é barato, né? De sobremesa, uma laranja. Laranja, eu gostei. À tarde, uma banana, um iogurte zero. Não, já fica caro. Iogurte zero, tira. Ai, não, mas iogurte é tão prático. Não, mas é caro, tem que ser barato. Tá, deixa eu pensar. Dá pra fazer... Banana é barato. Banana é barato. É uma proteína, um carboidrato. Aí seria legal a gente combinar com uma proteína. Então, daria pra pôr o ovo novamente. Daria pra colocar um franguinho desfiado, uma carne moída, Frango, verdade. né? Pra complementar também. É que tem que ser barato, senão o whey também eu acho super prático. Não vale. Mas aí também já vai custar. Mas eu não acho iogurte caro. É por volta de uns 2 e pouco aí. Ah, é? Mas não é aqueles que faz mal? Tem açúcar? Não, É. não. Tem dos dois tipos. Dá pra ser um Activia. Não pode falar marca, né? Dá pra ser. Iogurte zero açúcar. Então tem várias opções hoje no mercado. Tem que ser desnatado? Se possível, sim. Tá? Mas se você não gostar também, sem problemas. É que o desnatado ele tem menos calorias. E a janta você pode repetir o almoço. Ou se você não comeu o pão no café da manhã, por exemplo, comer só o ovinho mexido com mamão e o café. Você pode colocar esse pão na janta, recheado com carne moída e salada, ou com frango e salada, um patezinho de atum, né? Então dá pra ir nessas... Agora eu vou fazer o contrário. Eu quero uma dieta pra pessoa... Tem gente que come e não engorda. Uma dieta não tão cara existe para quem quer ganhar peso? Olha, para quem quer ganhar peso e é esse paciente que come e não ganha, a gente tem que suplementar. E aí a suplementação não é barato, a não ser que ele coma muita comida. Só para você ter uma ideia. Às vezes você tem um paciente que ele tem muita dificuldade de comer grandes quantidades. Um scoop de whey equivale de 3 a 4 ovos. E é uma coisa docinha que você come assim, né? Isso Ou, por que exemplo, é tipo aquela... medidor. Medidor que vem dentro chama scoop. Tá. Eu tomo 2 naquele. Depende da marca, cada marca tem uma quantidade, né? Tem scoops que são de 20 gramas, 30 gramas. O meu deve ser de 20. E outra coisa, por exemplo, para quem precisa de caloria, é super bacana a paz de amendoim. A paz de amendoim é bem calórica. Aquela lá não posso nem olhar para ela. Então. Mas tá certo eu tomar 2 medidinhas de whey, né, em 300 ml de água e substituir por uma janta? Olha, aí no caso, vai ficar faltando o carboidrato. Eu pegaria essa sua mesma receita e colocaria uma banana congelada junto. Bater? Aí fica tipo um milkshake, que a banana congelada ela dá aquela consistência. Eu não vejo problema nenhum em você comer carboidrato de uma forma controlada. É que eu tenho uma meta, eu preciso chegar a 99 quilos. Aí eu posso te devolver uma pergunta? Sim. Até quando você vai conseguir ficar sem comer carboidrato? Não, é só até eu bater minha meta. Depois eu vou fazer outro tipo de... Vou fazer uma consulta com você, tá? Pra manutenção, né, no caso. Na verdade, eu vou querer ganhar, perder mais... Gordura e melhorar a massa muscular. Isso. Mas eu preciso bater essa meta para depois eu iniciar outra. Entendi. Que aí muda os exercícios, muda a intensidade e muda a alimentação. Por enquanto, eu acredito que eu estou sendo bem sucedido. Como bastante vitamina. Pelo que você está me contando, do seu dia a dia alimentar, você deve estar seguindo uma estratégia que chama low carb. Exatamente. Dentro de emagrecimento, a gente consegue trabalhar várias estratégias. Eu tenho especialidade na low carb também. Muito bem. Agora vamos entrar, né, numas perguntas aqui profissionais. Vamos lá. Hoje em dia o pessoal se alimenta muito mal. Quais são os principais erros que você observa as pessoas cometendo em relação à alimentação no dia a dia? Imediatismo. As pessoas querem resultado para ontem. Então, por exemplo, você ganhou aí 30 quilos num período de 3 anos. Por que você quer perder 30 quilos em 4 meses? Sabe? E uma coisa que eu já trabalhei, mas hoje eu não gosto, que são dietas restritivas. Quando o paciente ele tem um prazo rápido, por exemplo, uma moça me procura e fala, Fer, daqui 40 dias eu vou ser madrinha de casamento e eu preciso emagrecer para caber no vestido.
Como é um curto prazo, a gente faz uma coisa mais na pegada. Mas se é uma paciente que não tem pressa e quer melhorar a qualidade de vida, Exatamente isso, eu vou ser padrinho de casamento. Eu não olha só. tá entrando a camisa. Então você tem um propósito. Mas quem não tem, não adianta eu fazer uma coisa restrita e que eu tire o que a pessoa gosta. Você quer ver mulher na TPM, não tira o chocolate dela, sabe? Se eu tirar, até quando ela vai conseguir ficar sem? Ela vai assassinar alguém. Coitado do marido, né? Porque é um humor do caramba. Então, a dieta eu monto na hora, tá? Da minha consulta. Eu sento com o paciente, ele me conta a rotina dele, igual a gente tá fazendo aqui. Você me conta tudo que você come, eu dou as minhas opiniões. Ó, Ricardo, você acha que seria bacana trocar esse por esse? O que você acha da gente colocar isso? Aí, Ricardo, vamos passar uma receitinha pra você? Ó, vou te passar uma receita de bolinho de banana. Você vai fazer assim, assim, assim. Então, a gente vai conversando. Eu imprimo a dieta, você já leva a dieta bonitinha, calculadinha na primeira consulta. Legal, muito bem. Então, isso é legal. O imediatismo, então, você acha que é o Imediatismo. maior erro? Por exemplo, a pessoa não quer fazer dieta, ela quer tomar remédio. Ah, cara, Ela quer comprar cinta modeladora é triste. Aonde vende essa cinta? na internet. Então, eu acho que o maior problema é o imediatismo. Ela não quer viver o processo, ela quer o objetivo final. E ela só vai conseguir depois manter isso, fazer uma manutenção e não ter o efeito sanfona, quando ela consegue entender o processo. Ah, e outra coisa, eu falei brincando, né? Algumas coisas pode ser que você entenda errado. Ah. Eu coloquei na minha cabeça, igual você falou, eu não engordei de ontem para hoje. Então também não tenho pressa para emagrecer. É porque eu coloquei uma meta bem tranquila para bater, entendeu? Mas, em certo momento, eu dei uma relaxadinha. E ainda está dentro do prazo de eu alcançar essa meta. Então, assim, eu não estou fazendo nenhuma loucura, nenhum medicamento, me indicaram o Ozempic. Fala o nome aqui, né? Acho que não é marca. Ou se for, Não enfim. sei. Não, me indicaram isso daí. Me indicaram a cirurgia de redução do estômago. No último momento, eu desisti. Trabalho com bariátricos. E eu desisti por alguns relatos negativos em questão de absorção de vitaminas, né? E eu já havia emagrecido uma época. Em 2020 eu perdi bastante peso, cheguei até menos do que eu tô hoje. Então eu percebi que com bastante esforço, é muito, né? Porque Dedicação. meu biotipo, só de olhar para uma comida, às vezes engorda. Então, assim, eu tenho muita facilidade para engordar. Mas eu percebo também que com muito esforço, muito mais que os outros, e dedicação, exercício, essas coisas, disciplina, eu consigo. Então, por isso que eu decidi. Só que eu falei assim, não vou sofrer, não vou fazer nenhuma dieta restritiva, não vou deixar de comer nada que eu tenha vontade, mesmo que eu coma um pouquinho. Mas aí eu comecei a mudar minha mente. E aí eu já não me vejo mais querendo comer açúcar. Atenção. Então, foi legal isso daí, que foi de uma forma suave. Uma coisa que você falou, que eu queria até ensinar a galera de casa, sobre a cerveja. Tá. Né? Eu falo que quando eu atendo um homem, o maior problema é a bebida alcoólica, porque geralmente ele não liga pro doce, né? Geralmente o doce é a mulher. Sim. Eu vou te ensinar hoje a beber cerveja sem engordar. Olha. Vamos falar primeiro da bebida alcoólica no geral, tá? Quando eu pego um paciente que consome bebida alcoólica, eu sempre dou essa orientação. É como se existisse um ranking das bebidas alcoólicas. As mais prejudiciais e as menos prejudiciais. Todas têm caloria, todas vão te engordar. Só que a pior é a cerveja. Porque a cerveja, ela dá barriga, ela tem carboidrato. Diferente dos destilados, tá? Quando eu falo destilado, eu falo de uma vodka, um drink de vodka, um drink de gin, um whisky, né? Uma cachaça. Então, de todos, a cerveja é uma coisa que a gente bebe em quantidade e ela dá barriga. E aí, o que eu peço pro paciente? Eu falo, ó, dá pra gente ir por 3 caminhos. Ou a gente corta a bebida alcoólica, se você não liga e se você tem um propósito para perder peso mais rápido. Ou a gente diminui a cerveja, ou a gente vai pro destilado. Deus me livre. Então, o destilado, eu dou várias diquinhas, tá? Pra fazer drinks, né? Fazer com menos calorias, que aí você pode usar energético zero, você pode usar chazinho com água com gás, coisinhas que dá pra gente acrescentar. E se você faz muita questão da cerveja, a gente coloca a quantidade. Então, por exemplo, essa hora o homem sempre ri.
Mas eu brinco assim, o que eu consigo liberar pra você de bebida alcoólica, cerveja, sem te engordar? 3 long neck por semana. Aí é a hora que ele dá risada. Aí tem uns que falam, eu prefiro nem beber. Por quê? Não, Cada não. long neck tem 150 calorias. É um pão francês. Tem umas que tem... Você sabia que agora tem umas que tem menos? 68? Eu sei, eu adoro indicar essas. São sem glúten, né? Algumas sem Agora eu tô glúten. bebendo umas sem glúten. Essas daí tem metade das calorias. Essa daí agora eu tô bebendo umas 3, 4. Então é uma opção super ok. Não é muito não, eu bebo É bem pouco. ótimo. Eu só falo que vou beber, mas não bebo. Mas o problema também é o que a gente acompanha a bebida alcoólica, né? Porque geralmente é amendoim, é salame. Muito calórico, É muito calórico. eu gosto. Poxa vida. Deixa eu só falar uma coisa. Lembrei agora que você falou do churrasco, né? Ah, Uma opção, por exemplo, para você poder comer churrasco na dieta tranquilamente, é você caprichar nos acompanhamentos que dá volume, por exemplo, vinagrete, salada de alface, rúcula, colocar ali. Calma, vou chegar lá. eu não... Colocar ali um molhinho vermelho, que vai ser bem menos calórico do que um molho de alho, um pedacinho de mandioca cozida ou um pouquinho de arroz. E na hora da carne, a gente optar por carnes mais magras. Ah, não. Então, em vez, por exemplo, de uma costela, você consegue fazer uma alcatra. Agora eu tô começando a entender porque que o povo não gosta dos nutricionistas. Ai, isso tão bacana. Eles se tornam vilões no churrasco, cara. Como que você vai comer uma carne sem gordura no churrasco? Aí já é. Aí vai de gosto. Aí decide, você quer morrer gordo ou você quer ser feliz. Gordura no fígado, né? Começa Colesterol. a ameaçar o povo, porque senão eles vão achar que você, sabe, não vai se convencer. Uhum. Mas é verdade, uma coisa que é importante a gente falar é isso, né, cara? Você faz uma escolha. É. Ou você morre de obesidade, ou você decide ser feliz. Escolhe aí o que vocês querem. Mas dá pra gente ir negociando também. É brincadeira. Ó, outra pergunta. Como a nutrição pode ajudar na prevenção de doenças crônicas, acabei de falar aqui, e melhorar a qualidade de vida a longo prazo? Acabamos de falar disso. Vamos lá. A nutrição, o que você come, é o que você é. Se você é um paciente que só come porcaria, gordura, industrializado, você vai ser uma pessoa obesa, com colesterol, com pressão alta, com triglicérides, com gordura no fígado. Quando você come saudável e pratica uma atividade física, você tem saúde e longevidade. Então eu brinco que a nutrição é o básico. O básico, você se alimentar, o que você coloca para dentro de você é o que vai dizer o que você vai ser para daqui, curto, médio, longo prazo. Principalmente a longo prazo. Isso. Porque o pessoal fica pensando em fazer dieta, se alimentar bem, só pela estética. É. Mas o principal, cara, é que você agora tem que falar um negócio bem pesado. Vocês que estão assistindo, vocês costumam ver pessoas idosas, faixa de 70 anos, obesas? Existe? Pouquíssimas, viu? Sim. Porque morre antes. Morre muito antes. O obeso, principalmente dependendo do grau da obesidade, ele não passa de 57 anos, 52. Tem um monte agora morrendo aí com 30 e poucos anos. Ou acamado, dependendo dos outros, para tomar um banho, para se trocar, né? E quando a gente fala de longevidade, é muito legal também falar da musculação. Porque a massa magra, a partir dos 40 anos, ela é muito importante, né? E dependendo do caso que eu pego no consultório, né? E dependendo do caso que eu pego no consultório, eu passo suplementação. Entra com creatina, entra com whey protein, para estar conseguindo manter essa massa magra. E o paciente indo para uma musculação, ele consegue envelhecer com lá 70, 80 anos, conseguindo pegar coisa do chão, conseguindo tomar banho sozinho, conseguindo levantar da cama sem dificuldade. Né? É isso que a gente fala de longevidade. O que me fez mudar meu hábito? Uhum. Eu perdi 27 quilos. Eu tinha várias doenças, né? Até eliminei algumas. Não eliminei, mas reduziu. Eu fiquei imaginando meus filhos crescendo, tendo filhos, e eu não existindo mais. Foi isso. Não foi por aparência. É claro que depois que eu emagreci, comecei a entrar em umas outras roupas, Autoestima eu fiquei volta, né? feliz. Eu fiquei feliz. Mas, cara, o medo de morrer cedo e não ver a sua geração, né, se formando,
E também uma pessoa que nem eu, que tem bastante projetos, tem uma história de vida de conquista, de construção, tem uma empresa. E o que adianta tudo isso e morrer cedo? E não aproveitar, né? É. Foi que eu imaginei que eu ia morrer muito cedo. Porque eu escapei da morte. Eu tenho 36 anos. Olha, Eu escapei de 3 tromboses. caramba! E o que é trombose? Veia entupida. Bem entupida. Coágulo, né? E, na verdade, a minha não é um tipo de trombose pela obesidade. O doutor falou que eu poderia ser até magro, porque é uma predisposição na plaqueta sanguínea. Mas eu emagrecendo e aumentar, né, o exercício físico, eu de aumentar minha circulação. Ia melhorar um fluxo sanguíneo. Então, melhorou de fato. E isso daí que eu acho que é importante a gente deixar, né, aqui uma pessoa que entende muito de nutrição, né, que é uma pessoa com propriedade para falar, e um cara que está lutando contra a obesidade, falando que está lutando contra a obesidade para viver com mais saúde, não por estética. Então, às vezes a pessoa pode zoar, brincar, tudo. Cara, vou falar para você que é da hora, um É o churrasco, plus. são coisas que dão, como que se diz isso? Saciedade lá pro cérebro, coisas imediatistas, Ele dá um prazer momentâneo. prazer momentâneo. Esqueci o nome da substância lá que... Enfim, mas isso daí você tem que pensar a longo prazo, né? Sim. Que a gente falou aqui. Bom, falando em dias de hoje, né? Como a correria do dia a dia, né? Que dicas você vê para manter uma alimentação saudável, mas com pouco tempo? É possível ter uma alimentação saudável com essa correria toda? Super. É? Super. 80% dos meus pacientes são pacientes que trabalham o dia todo e a hora que chega em casa é a hora que tem para fazer alguma coisa. E eu sou uma pessoa assim também, né? Eu fico o dia inteiro em Dracena atendendo, eu chego em casa, tem meu marido para fazer a janta, enfim, eu também preciso de coisas práticas. E eu queria dar algumas dicas, que inclusive eu amo dar essas dicas, de como a gente fazer tudo muito prático. Então, primeiro, deixe coisas prontas na sua geladeira. Vai fazer meio quilo de carne? Faz um e meio. Já deixa a carne moída pronta na geladeira. Vai fazer um frango desfiado? Já cozinha lá 2 quilos de frango, já deixa na geladeira. Essas comidinhas prontas, elas duram 5 dias, bem fechadinhas lá, né? Com vasilhinha de vidro, fechamento hermético. Isso dura super bem. Por quê? Carne moída e frango desfiado, você consegue fazer torta. Você consegue fazer um omelete recheado, você consegue fazer uma panqueca, você consegue fazer um pãozinho com carne e salada, né? Então, assim, é muito prático. Consegue fazer um patê com o frango. Eu gosto sempre de ter atum em latinha também na minha casa para fazer um patê, para fazer uma saladona, né? O vinho de codorna eu acho muito prático. Ovo em casa é muito prático. Ah, esqueci de descongelar a carne. Vou fazer um ovo. Fruta, vou te dar uma dica. Comprou a fruta, já pica e já coloca na geladeira. Cansei de estragar melão na minha fruteira. O Neto, ele é assim, ele come se tá picado geladinho na geladeira. Se tá na fruteira, estraga. Então, eu chego, eu tiro meia horinha da minha semana para isso. Então, eu tenho o dia, eu vou toda semana no mercado, eu já compro a minha feirinha. Então, eu já pego as frutas, abacaxi, melancia, melão, mamão, tudo que for de grande, eu já tiro, já pico, já deixo tudo picadinho na geladeira organizado. Legal. Então, fica prático, porque durante a semana você só abre e come, né? Se você ver lá no meu Instagram, eu sempre posto. Eu faço minhas marmitas. Eu acho adoro super cozinhar. bacana. Faço minhas marmitas e congelo pra semana. Aham. Depois você dá uma olhada lá. Vou e dar uma comenta dica melhor para você. se tiver errado. Tudo que você fizer de marmita, por exemplo, você vai cozinhar na segunda-feira. Ah, Vai fazer já marmita para a semana faço inteira. domingo. Não precisa congelar. O que você for comer nos próximos 5 dias, você armazena na geladeira. É nada. Aham. E aí, porque a comida, quando você descongela, ela é um outro sabor, né? Então, cozinhou no Eu, no domingo. fundo, tem que ficar revirando, porque fica congelado. Cozinhou no domingo, o que você for comer até sexta-feira, você armazena na geladeira. Nada, eu tô metendo tudo no congelador. Agora, o que você for comer no sábado, no domingo, na segunda, enfim, aí você Então, eu congela. não preciso congelar minhas marmitas. Porque eu só faço até... Eu faço de domingo, né, já pra segunda. Eu faço domingo à noite, normalmente. Uhum. Só que eu faço só até quinta. Tranquilo. Porque sexta, geralmente, eu saio. Tranquilo.
tranquilo. Armazena bem bonitinha na geladeira. Que dica importante, cara. Outra coisa, legumes. Hoje no mercado a gente já compra bandejinha com legume higienizado e picado. É verdade. Cara, você não come se você não Balada quer. vácuo até. Banana vácuo. Abóbora cabotiã, gente, eu não compro a abóbora pra cortar, ela é dura pra caramba. Eu já compro picadinha. Até alface, eu me recuso a lavar. Eu já compro alface higienizado no mercado. Qual é a sua visão sobre as dietas da moda? Elas realmente funcionam ou podem trazer risco à saúde? Pode trazer risco, tá? Algumas, o que mais traz é Primeiro compulsão vamos falar alimentar. das dietas da moda. Tá. Eu não gosto muito de rotular as dietas da moda, Mas tem umas doidas. mas tem. Por exemplo, a dieta da sopa. Você só come sopa o dia inteiro. O dia inteiro? O dia inteiro. Dieta do suco detox. Você só toma suco o dia todo. Que loucura. A dieta da maçã. Você já ouviu a dieta da maçã? Você só pode Não, comer a maçã não, mas já ouvi um cara na televisão que só comia manga. Não, manga, eu nunca ouvi falar, mas dieta da maçã, dieta do ovo. Você pode comer quantos ovos você quiser, mas só pode comer ovo e salada. Então, isso tudo te sobrecarrega, né? O metabolismo, ele começa a dar aquela travada. Então, assim, por isso que eu falo, não pula etapas, faz o básico. O básico, ele vai dar resultado. Ele não vai fazer você perder 8, 10 quilos no mês, mas ele vai te dar constância para você manter. Então, você vê de tudo. Você joga lá no Google, dieta para. Tem de tudo lá. Para perder 10 quilos em um dia. O povo é doido, cara. Para perder 20 quilos em 60 dias. O pessoal joga coisas absurdas. Eu lembrei de uma coisa. Tem uma senhora que estava ensinando no YouTube. É um vídeo que ela bate um monte de coisa no liquidificador Pro intestino, né? que libera tantos quilos de fezes. Eu acho um absurdo. Cara, eu não aguentei os comentários. É a base de mamão, ameixa seca. Pessoal, não façam isso, viu? Vocês vão morrer de tanto ir no banheiro. Mas eu falo assim, de tudo isso aí, o que pode acarretar? Primeiro, compulsão alimentar. Então, restringe. Quando você pode, você quer comer demais. Pode trazer também desregular o hormônio. Existe também, esses tempos atrás, aconteceu um profissional na região um pouquinho mais longe daqui, que ele trabalhava muito com uma dieta específica. E o pessoal daqui ia de carreata pra lá, fechava um carro pra ir pra lá. Não vou falar que era pão francês. Era Vou bem falar. famosa por conta que você podia comer quantos pães você quisesse. Eu ouvi falar disso. O que eu peguei de paciente com desregulação de tireoide, Nossa. com os hormônios tudo uma bagunça, com triglicérides, sabe? Então, assim, gente, não encurta o caminho. Faz o básico. O povo gosta de uma loucura. Gosta. Gente, resumindo o que ela está falando aqui, para se alimentar melhor, você pode reduzir as quantidades, né? Perfeito. E selecionar os alimentos corretos, Perfeito. né? Em pequenas quantidades. Uma dica básica para quem não tem o mínimo. Vai pro natural. Descasque mais, desembale menos. Exato. Então, para você saber se você está comendo saudável, o que você tem que fazer? Chegou em casa do mercado, a tua compra é basicamente guardar na geladeira ou guardar no armário? Se guarda no armário, é porque é muito pacote. Lata, essas coisas. Isso aí é muito industrializado. Ou se é uma boa parte da tua compra, você guarda na geladeira porque é perecível. O que é perecível estraga rápido, é natural, não tem conservante. Então, vocês têm duas escolhas. Ou vocês vão para o industrializado, que às vezes é mais gostoso, é mais prático, rápido, Vai te dar um prazer momentâneo. vai te dar um câncer no futuro. Ou você vai para o natural, que demora mais, às vezes são produtos mais caros, vamos falar, né? Não todos, mas você está investindo a longo prazo, Sim. vê mais. E tem também as opções mais baratas, só que dão mais trabalho. Por exemplo, eu não vejo problema nenhum em pagar R$15 num abacaxi, mas eu não pago R$15 num remédio, É boa reflexão. né? Então, quanto que você está disposto a pagar numa medicação? Então, a gente tem que fazer o quê? Sempre trazer a qualidade para não precisar remediar. Verdade. Eu prefiro pagar
R$3,99 numa laranja, No quilo da laranja. no quilo da laranja, do que pagar R$3,99 que eu pagava um remédio para pressão. Então. Então, assim, vamos falar uma coisa mais humilde, mais barata, tá? Tô falando. Exemplo da laranja, que é 3 e pouco. Agora, como a nutrição pode influenciar no desempenho físico e mental das pessoas? Nossa, mental, olha. Total. Eu já peguei paciente, assim, muitos pacientes chegam na primeira consulta, eles choram. Porque, assim, são coisas básicas do dia a dia que você não imagina que uma pessoa não consiga por conta da obesidade. Então, já aconteceu do paciente chegar e falar pra mim que não consegue se limpar depois de usar o banheiro, porque a mão não chega. Caramba. Já aconteceu de paciente não conseguir ter relação com o marido. Já aconteceu do paciente não conseguir sentar no chão para brincar com o filho, que é criança. Amarrar o cadarço do tênis. De não conseguir ir para evento social, porque nada te serve. Você entrar numa loja e a atendente olhar para você e falar: não tem o teu número aqui, vai para uma loja Plus. Então, isso tudo é saúde mental. Você fica o quê? Você se sente como? A sua autoestima tá lá embaixo. E aí, quando você começa a se cuidar, a pegar uma horinha do dia para botar uma roupa, botar um tênis e fazer uma caminhada, a comer melhor e ver resultado, você se sente bem, as roupas começam a servir, você consegue fazer atividades básicas do dia a dia sem se cansar, sabe? Tem paciente que não consegue andar meio quarteirão sem estar soltando bofe para fora de falta de ar. Então, eu falo que quando a gente fala de emagrecimento, a gente não fala só de número de balança, é qualidade de vida. Às vezes o paciente chega ali e fala: ai, Nutri, mas eu perdi só 2 quilos esse mês. Eu falo: mas você não falou que conseguiu entrar numa roupa que você não entra há 2 anos? Mas e a pressão que a gente tá conseguindo melhorar? Mas a tua glicemia não tá ótima? 2 quilos não é nada. Vamos mês que vem, a gente consegue mais. Se apegar à qualidade de vida, né? Exato. As pessoas tinham que se apegar mais à questão da qualidade de vida mesmo. E comemorar pequenas mudanças. Então, por exemplo, você vai num restaurante e você consegue não comer a sobremesa, isso para você a gente tem que parabenizar. Se você é um paciente que vai pela sobremesa, você consegue falar não para a sobremesa, você está falando um sim para você. Isso é ótimo, é ir trabalhando a cabeça. Comemorar as conquistas. Exatamente. Eu fiz uma vez isso, eu tinha feito uma dieta, né? Perdi, acho que foi 3 quilos. Aí eu fui comemorar, uma pizzaria. Num rodízio. Num rodízio. Meu Deus. Fui comemorar que eu tinha emagrecido. Porque não trabalhou a cabeça. Poderia ter comemorado, por exemplo, botando um tênis e feito uma corrida. Eu tinha muito cabeça de gordinho, cara. Eu fazia piada, eu falava assim: fiz 3 meses de dieta. Sabe o que eu perdi? Aí a pessoa achava que ia falar o quê? 90 dias. 90 dias eu fazia essa piada, achava o máximo. Cara, eu fiz, agora eu perco bastante. Não, e tem umas coisas que irritam muito o nutricionista. O quê? Porque você fala que gordinho sofre, né? Nutricionista também sofre. A gente sofre muito bullying. Você quer ver quando eu tô fazendo o meu prato em algum evento? Todo mundo fica olhando o que eu tô comendo, a quantidade que eu tô comendo. Vou te contar uma história. Uma vez eu fui comer um açaí lá em Pacaembu, há um bom tempo atrás. E eu cheguei pra comprar um açaí e logo que eu tava chegando na porta, uma moça olhou pra mim, já me conhecia, porque lá todo mundo conhece todo mundo. Mas você aqui, mas você não pode tomar açaí. Ai, eu fiquei brava, eu sou meio bocudinha. Aí eu olhei pra ela e falei assim: mas se tem alguém aqui que pode, sou eu. Porque, gente, eu me alimento bem, eu treino, né? Não tem problema eu comer num domingo, tomar um sorvetinho. Então, as pessoas, elas julgam muito o nutricionista. Já aconteceu também de eu estar numa festa de 15 anos da minha prima, no buffet, ali na fila para pegar a comida, e as pessoas saírem de perto de mim. Porque eu tinha alguns pacientes na fila na minha frente, e eles estavam achando que eu fosse ficar julgando o prato deles. Olha só, cara. Então, a gente sofre também bastante bullying. Eu imagino mesmo, se eu sou um gordinho desenfreado e tô ali, sei que a mulher é nutricionista, ela vai me julgar. Eu só julgo se é paciente meu. Se não tá pagando consulta, você pode comer o que você... Eu não tô olhando, eu juro. Estou apaisando. Você quer ver fazer compra também? Todo mundo fica olhando meu carrinho.
Ah, que eu tô colocando no carrinho. Aí eu chego em casa, eu mostro as minhas comprinhas, né, lá no meu Insta. E aí, toda vez que eu compro alguma porcariazinha, sempre é pro neto, né? Então, gente, esse salame aqui é do neto, então eu tenho que especificar, não que sabe? você não coma também junto com ele. Não, o salame eu não como. Algumas coisas são especificamente pra Sim. ele. E as pessoas já sabem, né, que é o Depois ele vai salaminho voltar aqui, ele vai se dele, defender. é a manteiga dele. Não, ele sabe. Mas é uma coisa que eu não pego no pé dele. E o chocolatinho? Chocolatinho é meu. Ele não liga. Ele não gosta. Não. Nada E outra disso. dica bônus. Ah. Quando você tiver muita vontade de comer alguma coisa, compre sempre porcionado. Então, por exemplo, eu quero muito comer um pudim. Hoje nos mercados a gente consegue encontrar o pudim pequenininho. Nossa. Quero muito comprar um chocolate, mas eu não sei lidar com uma caixa de bombom, eu como ela inteira. Lá na entradinha do caixa, sempre tem os porcionadinhos. É isso Quero aí. ali um bombonzinho, uma barrinhazinha Tá vendo aí? Vocês pequena. são viciados em chocolate, essas coisas. Não é pra mim a dica, essa daí é pros outros, viu? Que eu não tenho Se essa. você não consegue abrir uma barra e comer só uma fileirinha, compra já porcionado. Compra pequenininho. Eu não tenho vergonha. Eu chego no mercado, eu peço uma Carolina. Eu falo, moça, eu quero uma Carolina. Mas uma Carolina, eu falo, que eu tô com vontade de comer. Ah. E se tiver duas, eu vou comer duas. É verdade. Então a questão não é o que você come, é a quantidade. Exato. Se eu tenho vontade de comer pão, eu vou lá e compro um pão. Tem algum alimento que enche e que é pouco calórico? Sim, Qual? isso é muito bacana. Vamos dar essa dica pro pessoal? Sim. Gelatina diet. Não tem quase nada de caloria, você consegue comer com volume. É. Salada e legumes. Isso eu nunca coloco quantidade na dieta do meu paciente. Nunca vi ninguém gordo porque comeu muita abobrinha. Então, eu falo pra eles, caprichem nesse grupo. Porque além de ter baixa caloria, ele te dá volume no prato. Então, dá aquela impressão, nossa, comi um pratão de comida. E ele vai ter fibras, que é o que vai ajudar no intestino. Que legal. Melão é uma fruta que tem baixíssima Pode caloria. comer bastante? Melancia, kiwi, ameixa, morango, também é uma fruta que tem pouquíssima caloria. Então, basicamente, são coisas que você pode comer com um pouco mais de volume. E coisas que você acha que está fazendo de forma saudável, por exemplo, uma fruta que engorda muito. Olha, nenhuma fruta engorda, mas eu só peço para o paciente evitar ficar comendo só banana. Porque assim, a banana ela é muito prática. E aí, se você fala para o paciente, você tem 2 porções de fruta para comer no dia, 2, 3, ele vai querer comer só banana. A banana ela tem mais caloria? Ela tem um pouco mais de caloria. Então, o legal é a gente dar uma diversificada. Toda semana, comprar uns 2, 3 tipos de fruta, para ter também essa diversidade nas vitaminas. E outra coisa, biscoito de polvilho. Biscoitinho de polvilho também tem pouquíssima caloria. Ah, é? É uma coisa que também dá pra gente pôr com volume. Pipoca. Pipoca. Pipoca também baixíssima caloria. O que é o ruim da pipoca? É a Claro. gordura que você acrescenta. Então, se você fizer sem gordura, ou se você colocar só uma colherzinha de manteiga ou de óleo, você consegue controlar super a caloria da tua pipoca. Dá pra fazer pipoca com pouquíssimo óleo? Tanto no micro-ondas quanto na panela. É sério? Ela não pega muito sal, então a diquinha que eu dou é fazer tipo uma salmorinha e espirrar na pipoca, que aí ela pega melhor o sal. Você já fez isso na internet? Mostrando? Não. Então você vai fazer, o pessoal vai ver lá no seu Instagram. Uma opção também para quem tem pipoqueirinha elétrica, também é uma forma de você fazer sem gordura. Ela faz sem gordura. Ela faz sem gordura. Olha, acho que eu vou fazer um investimento, cara. Eu vou- Porque você paga coisa de R$80, R$90 na pipoqueirinha e você come pipoca sem gordura o resto da tua vida. Fernanda, uma coisa importante é que, assim, nutricionista. Eu entendo o nutricionista como um profissional de alimentação. E eu acredito que deve ter um nutricionista que ajuda você a emagrecer, Sim. que ajuda a engordar, que trata tipos diferentes de pacientes. Tem especializações para nutricionista? Tem. Como eu falei, a nutrição ela é muito ampla. E quando a gente fala de nutrição clínica, que é aquele atendimento de consultório, também ela é muito ampla. Então, dá pra gente fazer especializações em segmentos específicos. Eu, como eu te falei, como eu sempre fui gordinha desde pequena, eu sempre me identifiquei com o ramo de emagrecimento. Certo. Então, faz 10 anos que eu me formei. Há 8, eu me especializei em emagrecimento. Dentro de emagrecimento, eu tenho especialidade com vários tipos de dieta. Jejum intermitente, dieta low carb, cetogênica, dieta mediterrânea, anti-inflamatória para os pacientes que têm lipedema,
dá pra gente trabalhar reeducação alimentar e a dieta que hoje em dia eu mais trabalho, que é a dieta flexível, que é a gente conseguir colocar besteirinhas que os pacientes gostam de comer junto com alimentação saudável. Então, a gente faz esse equilíbrio também. E faz 2 anos que eu me especializei em bariátricos. Ah, é? É a convite de 2 médicos de Dracena. Pode falar o nome? Pode, é A claro. convite do Dr. José Roberto. Ah, doutor José Roberto, queremos o senhor aqui no podcast, tá? Um abraço para ele. Dele e a convite do Dr. João Paulo, que opera com ele. Eu atendo do lado da sala do Dr. João. E aí eles me fizeram esse convite. Como eu não tinha nenhuma base de bariátricos, eu fui me especializar. Aí eu fiz a pós, tudo certinho. Você quiser deixar o seu endereço, onde que as pessoas... Acho que é rede social, né, Fernanda? Sim, O lá Caio no já... meu Insta Ah. tem um link que dá direto pro meu WhatsApp. Ah, legal. Aí o paciente, a pessoa me manda mensagem lá, eu já passo todas as informações de valores, formas de pagamento, como que funciona a consulta e já passo o endereço também. Lá em Dracena, a minha clínica é pertinho ali do AME, do lado da Academia Ritmo Total. Lá é uma clínica integrada com vários médicos e eu tô lá faz 5 anos. Que legal, pessoal. Então, se vocês tiverem interesse, né, de consultar com a Fernanda, a gente vai colocar o Instagram dela aqui, né, na tela. Vocês podem chamar, tem um botão link embaixo do perfil dela, que dá acesso ao WhatsApp do trabalho, né? Aí lá esclarece todas as dúvidas e segue ela, pessoal. Tá? Eu tô seguindo já, tô vendo as dicas dela. E eu vou ver seus pratinhos agora. Agora eu fiquei com medo. Fernanda, muito obrigado, tá, por ter aceito o nosso convite. Eu que Muito obrigado agradeço. por ter vindo aqui ao Coelho Cast, compartilhar um pouco da sua vida e ensinar pra gente também, né, uma forma de se alimentar melhor. É muito importante o seu trabalho. Eu queria dizer que é um trabalho indispensável nos tempos de hoje, tempos que a gente come muita porcaria, come muita besteira, às vezes pela correria, né, do dia a dia. E é muito importante de utilidade pública trazer você aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, foi muito gostoso, foi um bate-papo de amigos. Gosto muito de trazer essa vibes, assim, para as minhas palestras também, sabe? De bate-papo, de conversa, de trazer curiosidades. Porque eu falo assim, hoje em dia, com a internet, existem muitos mitos nas redes sociais. Você vê muita coisa, mas será que isso é bacana? Será que isso engorda? Será que isso emagrece? Então, você investir num profissional que te dê todo esse suporte, eu falo que é necessário. A gente gasta à toa com tanta coisa, né? Então, por que não investir num profissional que vai cuidar da tua saúde? Quanto custa médico, remédios? Quanto que custa você ter que cuidar da doença, né? Vamos trabalhar isso, a saúde, para não ter que chegar a esse ponto. E outra, tem pessoas também que não têm condição de investir num nutricionista. Pessoal, tem nutricionista, tá? Na rede saúde pública, tem bons nutricionistas. Então, se vocês estão tendo dificuldade com a alimentação, acho que não está muito certa, procure um nutricionista, que isso daí, né, vai ser um investimento a longo prazo. E na dúvida, faz essa regrinha que eu ensinei o pessoal hoje, Repete. né? Desembale menos e descasque mais. Traga mais alimentos naturais e menos industrializados. E se for comer besteira, coisa errada, coma em poucas quantidades. Exato. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um Coelho Cast. Muito obrigado pela audiência. Vocês que estão aqui conosco, não se esqueça de deixar o like, tá? Aquele joinha. E de compartilhar esse vídeo com pessoas que estão precisando se alimentar melhor. E ative aquele sininho nosso de notificação, né? Que aí o YouTube entrega para vocês o nosso conteúdo em primeira mão. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.